uma série de coisas que eu penso que, muito legitimamente, os cidadãos começam a não estar dispostos a delegar em partidos e dos seus representantes e então que agora pretendem ter um papel mais ativo na escolha das soluções e das ideias. E como é que os partidos estão preparados para receber os cidadãos? Mas eu estou completamente de acordo consigo. Aliás, a política é importante mais para ser deixada aos políticos. Um dos principais problemas da política é que tem sido deixada exclusivamente aos políticos. Agora, se a nossa prioridade máxima é resgatar a democracia, eu acho que é, porque é a principal vítima, uma das principais vítimas que tem existido, também não podemos ter ilusões. Ou seja, não se resgata a democracia onde não há cidadania. E não se resgata a democracia onde não há povo. E isso é, é um dos problemas do projeto europeu. É que é um projeto institucional que teve intenções e sinais de se constituir também como um projeto de cidadania, mas nunca concretizou essa dimensão. Porquê? Por várias razões, eu acho que... acima de tudo a linguagem. Mas não é só a questão da linguagem. Os partidos falam para si o mercado e não falam pouco. Não é só a questão da linguagem, é a questão da própria construção, europeia, porque em Maastricht, quando se decide, havia duas hipóteses: ou o aprofundamento social do projeto europeu ou o alargamento. Ganhou o alargamento, eu não tenho nada contra o alargamento, mas ganhou o alargamento, e a partir do momento que ganhou o alargamento e ganhou por razões do mercado interno que já não tinha consumidores suficientes para se manter, quando em Maastricht se escolhe o alargamento em detrimento da integração social, escolhe-se qual é o pilar mais forte da construção europeia, que passa a ser o mercado interno. E não é por acaso que os três eixos do mercado interno, da livre circulação de mercadorias, livre circulação de capitais, livre circulação de pessoas, acaba por vir cumprir-se na livre circulação de capitais e de mercadorias, mas nunca se cumpriu na livre circulação de pessoas. Porque, de facto, começa a haver as dimensões sociais e do projeto de integração e da Constituição Europeia são aquelas que começam a ser deixadas cada vez mais para trás. E já nada resta hoje em dia. O que falta no projeto europeu, falta sobretudo solidariedade, mas perdeu-se a ideia de integração social, quando se começa a tentar matar o próprio modelo social europeu, que era uma promessa que todos queriam, quando se começa a matar a ideia de Estado Social, de serviços públicos, e quando se começa, como ultimamente vimos nos últimos anos, a matar-se a própria ideia de coesão territorial, em que a ideia de que todos iríamos crescer mais um bocadinho, sobretudo os que estavam mais atrasados, em relação aos outros, e portanto tudo isto caminharia para um projeto, para uma comunidade de Estados em que seríamos todos mais iguais uns aos outros, à medida que o processo avançasse. Nós estamos a fazer o caminho contrário. Esse caminho foi arrepiado e neste momento nós estamos com níveis de divergência territorial e social como já não tínhamos há muito tempo. Portanto, estamos a cavar um fosso. E essa desigualdade é enorme. Mas como eu estava a dizer, eu acho que, como disse, é preciso resgatar a democracia. Para que haja um movimento dos cidadãos, não há resgate de democracia sem cidadania. A cidadania europeia, para responder a isso, construiu-se muito em torno de eixos institucionais e muito pouco ligada à dimensão da participação. Mesmo, por exemplo, se pensarmos nos direitos políticos, eles são muito limitados quando pensamos, por exemplo, com a cidadania à escala nacional, são mesmo muito limitados. Quando pensamos, por exemplo, na capacidade de pedir contas ou de pedir prestação de contas ou de fazer uma avaliação sistemática e regular daquilo que é definido a nível das instituições europeias, essa capacidade não existe. É um hiato enorme. Não admira, por isso, que onde se começa a resgatar alguma cidadania seja no espaço do Estado-nação, porque é aquele onde as pessoas percebem que há rostos, que há responsáveis e que podem pedir responsabilidades e castigar ou não aqueles que ali estão e que são identificáveis com as políticas que estão a ser praticadas. Mesmo que 80% delas sejam definidas à escala europeia. Mas há uma identificação mais imediata à escala nacional do que há à escala europeia. E nesta lógica castigadora, e um dos efeitos perversos disto é o crescimento da extrema-direita e de orientações racistas e xenófobas. Mas que têm um peso grande. A abstenção é uma punição porque as pessoas veem que os rostos nacionais não são punidos porque, basicamente, porque se decide na União Europeia. Sim, na verdade... Portanto, não faz sentido punir internamente quando tudo se decide lá fora. Sim, mas nós tivemos vários efeitos perversos. Acho que uma das diferenças que existiu nos outros países onde houve mais alterações eleitorais do que aqui, do que em Portugal, uma das diferenças muito importantes que houve nesses países foi que o agravar da crise
tornou o debate político muito mais europeu. Em Portugal nós tivemos um efeito perverso e contraditório, que foi com o agravar da crise nacionalizou-se cada vez mais a política. E cada vez houve menos conhecimento e menos aprofundamento daquilo que eram as decisões tomadas nas instituições europeias. Aliás, é irrelevante. Nós podemos fazer o PIN, podemos fazer várias coisas, que é irrelevante o trabalho que a gente lá faz. Se faz bem ou se faz mal, basicamente acabamos por medir forças com a nossa consciência, porque o trabalho é divulgado, é enviado, mas mediaticamente não funciona, não há esse espaço. Mas é isso que eu digo, os partidos também têm que se... Claro, são responsabilizados a partir do momento que jogam essa lógica da nacionalização da política. Exatamente. Todos por igual. Isso é óbvio que é uma questão, mas só para terminar a questão da cidadania europeia. Bem, povo europeu não existe. A comunidade dos 28 Estados é uma comunidade de 28 Estados e, portanto, as dimensões pelas quais culturalmente poderia haver mais alguma identificação, identidade cultural, seria por via de uma integração social mais forte. Também não tem interesse nenhum, do meu ponto de vista, estar a diluir as diferenças culturais. Elas são uma das riquezas do projeto europeu, não são um problema. E, portanto, seria por via dessa integração social mais forte. Em termos de cidadania, seria, obviamente, por um envolvimento mais ativo dos cidadãos e, em particular, com as instituições europeias, que é onde se decide muito daquilo que nós acabamos depois por ter consequências no nosso dia-a-dia, porque nas instituições europeias, no Parlamento Europeu e no Conselho, não na Comissão, porque a Comissão não legisla, quer dizer, tem poder de iniciativa legislativa, mas depois não legisla, quem legisla é o Parlamento e o Conselho, mas nestas instituições nós decidimos coisas que vão desde a dimensão do espelho retrovisor do trator agrícola, à dimensão da profundidade da ranhura do pneu da bicicleta, até à união bancária, ou até ao tratado orçamental, aos critérios de Maastricht, mais flexibilização, menos flexibilização, orçamento comunitário, portanto, desde a macroeconomia há coisas que são mesmo do cotidiano, sei lá, o conforto das galinhas poedeiras ou dos elevadores, nós legislamos sobre essas coisas todas. E, portanto, não pode ter mais, não pode estar mais ligado com a vida cotidiana das pessoas. Agora, como a cidadania europeia foi construída com base em pressupostos que nunca se concretizaram, acaba por ser um edifício vazio. É um edifício vazio e eu acho que essa é uma das dimensões que se tem que trabalhar mais. É como é que se pode aprofundar a cidadania europeia para resgatarmos a democracia, porque senão é um bocadinho como dizia o Gandhi em relação à civilização ocidental, né? A cidadania europeia, pronto, seria uma excelente ideia, mas não mais do que isso, não mais do que isso. Cidadania, há coisas que sempre me impressionaram, foi nós entrarmos para a União Europeia e entrarmos para o Euro sem nunca nos termos especificamente pronunciado sobre isso. E se for pronunciarmos sobre isso a meias com questões de saúde, de defesa, de casamentos, etc. Portanto, isso pessoalmente choca muito. E acho que é uma limitação gravíssima o exercício dos direitos do cidadão, não termos tido possibilidades de exprimirmos sobre aspectos específicos. Pois há outra questão que também, se calhar, eu não acho que seja assim tão má a nacionalização da política, porque se calhar os diferentes Estados da União Europeia terão que escolher os seus caminhos. Nada me diz que o nosso caminho tenha que continuar a ser com este tipo de relação que temos com a Europa. Pode não ser, e se calhar, e por outro lado, temas importantes como a saúde e a educação ainda são discutidos no quadro nacional. Portanto, a mim parece-me que até pode fazer um certo sentido esta questão da nacionalização da política. São temas relevantes e se calhar o nosso caminho passará por mais Europa ou não. E a propósito disso, eu acho estranhíssimo que se fale um pouco do referendo de Inglaterra. Porque o referendo de Inglaterra pode ser duas coisas. A saída do Reino Unido da União Europeia, o que vai mudar a União Europeia. Ou pode decidir outra coisa, que é a permanência do Reino Unido na União Europeia. Mas a permanência do Reino Unido na União Europeia irá inevitavelmente provocar mais alterações na União Europeia, que vai mudar ainda mais o caráter. Isto é uma discussão que eu não vejo fazer-se.
Pois, aí nós temos mesmo que fazer um debate com o papel dos mídia na sociedade que não existe, não funciona, não é? É um desafio também para a ordem chamar existe, aqui. mas os assuntos malditos não são falados. Não existe, porque nada que vá, não é nada aprofundado, atiram-se assim uns temas e na verdade não são explicadas às pessoas as tais situações, as consequências ou não, por exemplo, de sair da Grã-Bretanha, de sair ou não da Europa, mas aí coloca-se a tal questão. O ensino preparou as pessoas para entender. A Ordem dos Cidadãos teve a oportunidade de fazer voluntariado antes das eleições para explicar às pessoas de lares de terceira idade o que era a responsabilidade deles em votar e em decidir e em esclarecerem-se, e foi muito complicado tentar chegar até eles com uma linguagem acessível, primeiro porque havia um ressentimento imenso em relação aos partidos, porque todos iam lá só pedir votos, e nós tivemos muita dificuldade. Agora, por exemplo, vamos fazer uma formação às cadeias sobre a importância de votar. Para o ano vai haver eleições e isso tudo. E nós temos sempre muitas reservas da parte de quem nos escuta, sobretudo na primeira meia hora, porque estão sempre à espera que nós lhes digamos: olha, vote neste. E nós não queremos isso, nós queremos verdadeiramente instruir, esclarecer e fazer um bocadinho o papel que os mídias não fazem, e fazer um bocadinho o papel que os nossos políticos não fazem, na sua maioria, e tentar ter uma linguagem que eles entendam. Não uma linguagem para os partidos e para as elites, porque os cidadãos não são só as elites. E é isso que nós temos que perceber.